Bom dia. Nosso trabalho, primeiramente, sou Roberto, sou lá da UNIT de Alagoas, Maceió. Referência, né? Então, o trabalho da gente, e aí vou começar citando o crioulo, poderia ser diferente. Também, a gente está vivendo um período muito difícil, né? A gente teve 111 policiais, que foi por legítima defesa dentro do... não foi preso, né? Que a principal Câmara do Estado do TJ de São Paulo, a quarta Câmara, que mais pune, falou que foi legítima defesa a morte de 111 pessoas dentro do Carandiru em 30 minutos. Isso aí, e aí faz maior importância o trabalho da gente aqui sobre mortes no cárcere. E o crioulo diz assim pra gente: vamos às notícias do dia, lavar os corpos, contar os corpos e sorrir para essa morna rebeldia. E aí nosso trabalho tenta principalmente contar os corpos, o qual a partir de Sérgio Salomão Checaira, aí vai tornar aqui uma tarefa impossível, visto a cifras ocultas de sistema penal, a qual ele calcula que é mais ou menos 90%. Cifras ocultas, vou explicar um pouquinho, porque é um problema metodológico dentro da nossa pesquisa, é que para trazer uma pesquisa quantitativa dentro do sistema penal é uma tarefa quase impossível dentro da criminalização secundária, a qual escolhe os indivíduos, quais são os grandes outros, e aí torna impossível você quantificar, por isso nossa pesquisa é qualitativa. Trazendo outra citação de Rush Shihai, no livro Punição e Estrutura Social, ele diz o seguinte: quando a lei prescrevia somente a mutilação, entretanto um desfecho natural, um desfecho fatal, era registrado como causa natural. E eu queria acrescentar, dá licença para vocês aqui. O nosso trabalho, ele buscou, a partir de uma ano passado, a partir da pesquisa sobre pena de morte, eu requisitei ao SIGAP, que é a Superintendência Geral da Administração Penitenciária, a quantidade de mortos dentro do cárcere dos alagoanos. E aí eles me ofereceram uma relação de óbitos, a qual consistiu em 56 mortos dentro de 2012 e 2015. E eu perguntei, e os anteriores, a relação de óbitos anteriores? Eles disseram que não tinham, perdeu durante as gestões. E cabe fazer um parênteses aqui. Essa semana, por que pareça, eu estava entrevistando um recém-encarcerado que saiu do sistema há pouco tempo, que ele passou 7 anos dentro do presídio, sistema prisional. Ele era do Baldomero Cavalcante, ele estava no Baldomero Cavalcante, e ele me explicou o seguinte: até 2010, a lei que estava vigente ao sistema carcerário alagoano era a lei de Moisés, que ele me dizia. Capoeira, tarado e qualquer outra pessoa do tipo que se coçasse, levantasse a camisa e olhasse para a mulher do próximo, no dia de visita, ele ia ser morto. Ele ia morrer lá dentro. E ele contou histórias absurdas de gente tomando, engolindo saco de pó, água sanitária, a galera jogando futebol com a cabeça de encarcerado, e eu fiquei abismado. E quero fazer outro parênteses aqui. As pessoas que a gente está colocando dentro dos cárceres não são pessoas com baixo nível intelectual, são pessoas de direito. De terno e gravata, que a gente tem a petulância de jogar lá dentro. E aí, o primeiro ponto que a gente coloca, parte da DPF 347, que diz o estado de coisa constitucional dentro dos presídios, o qual, o parecer do professor Juarez Tavares, diz que não se pode prender no Brasil. Justamente porque o Estado, ao jogar alguém dentro dos cárceres, ele mesmo está sendo criminoso. Por não cumprir os preceitos da LEP, das execuções penais, por não cumprir os preceitos constitucionais, o Pacto Social da Costa Rica e entre tantos outros. E aí o próprio Estado, o qual o professor Eugênio Rosa falou, afirma, é o maior assassino, o maior homicida da história do mundo. Isso, professor. E aí, onde parte dessa pesquisa, a gente tem uma metodologia baseada na criminologia cautelar, o qual a gente trabalha no nosso grupo de estudo biopolítico e processo penal, orientado pelo professor André Sampaio. Nesse grupo, a gente estuda os capítulos quinzenalmente do livro, e o professor Eugênio Rosa falando o seguinte: primeiramente, a partir da metodologia de criminologia cautelar, como função da pena, ele admite que a única função da pena do sistema penal é apenas de conter
conter o poder punitivo estatal, visto que ele tem, e aí Tobias Barreto, brilhantemente, desde aquela época, diz que a pena ela tem um aspecto político e jamais jurídico, visto o caráter vingativo da pena. O que a gente se serve da pena é apenas como uma barreira para conter o poder de vingança. Isso é de uma forma brilhante, a qual ele naquela época, rebatendo o Nina Rodrigues, ele já trava um debate nesse sentido. E aí, a gente partindo dessa criminologia cautelar, que primeiramente, a gente busca rebater os argumentos de uma criminologia midiática, que é o nosso maior inimigo. A gente tem da pena entre tantas outras pessoas que já dão uma sentença e perpassam o inquérito, e do inquérito entra dentro do processo, e a gente tem um processo totalmente inquisitorial, então da maior importância a gente trazer os mortos dentro do cárcere para mostrar ao pessoal, a gente está matando gente lá dentro. E isso tornou natural para nós. A gente não está nem aí nessas pessoas. Esses são os homosstáticos modernos, o qual o Bauman e o próprio Agamben, Georg Agamben, tratam no livro dele. E aí, quais são outros dois casos que eu trabalhei recentemente? São 56 mortos, e dos 56, 34 são de causa natural. E aí a gente, de 56, minto. 56 pessoas que morreram do cárcere, 34 de morte natural, é ensurdecedor isso. Eu não me sinto bem, Como é que 34 pessoas morreram naturalmente dentro do cárcere? E aí a gente descobriu já que existem dados pelo próprio SIGAB, que a Superintendência Geral de Justiça Penitenciária, que são falaciosos, ele mente na tabela dele. De 2010 para trás, como era uma Babilônia muito grande dentro do sistema carcerário, eles perderam os dados, entre aspas, obviamente, né? Perderam. E aí, de 2012 a 2015, que são os dados que a gente tem, pela relação de óbitos que a qual foi oferecida, a gente tem vários casos onde aduz morte natural é uma morte violenta. E aí que está o nosso grande problema na nossa pesquisa. São os laudos cadavéricos. São poucos laudos cadavéricos. Pouquíssimos. O próprio juiz solicita e o IML não manda. A gente conseguiu 3 laudos cadavéricos, 56. Aí teve outro problema, que alguns processos são físicos e a gente tem que fazer diligência. Ressalto também que essa pesquisa é uma pesquisa em andamento. A gente está querendo submeter um projeto de fomentação pelo FAPEAL, PROBIC, BIBIC, mas é um projeto que já está em andamento, por mim, pelo Marquinhos, pelo outro colega da gente, a Fernanda, com a orientação do André. E aí, dentro dessas mortes, aí tem o caso do Michael. Michael era uma criança que estava na casa de custódia, e aí ele tem esquizofrenia. Por não ter tomado remédio, ele foi jogado dentro lá da casa de custódia, teve uma convulsão, ficou com medo, com receio lá, e já bateu os colegas que estavam lá dentro. Faltou energia, ele foi espancado por 40 pessoas, 40 jovens, e morreu. Ele com esquizofrenia, que era para ir para o CPJ, psiquiátrico, jurídico, e não foi. Isso é um problema muito sério que a gente tem, que são as pessoas que deveriam ir para centros de atenção psicológica dentro do sistema carcerário, que não vão. E outro problema maior ainda é o inúmeros mortos que são deixar morrer. E aí a gente parte também do Homo sapiens, do Agamben, que tanto se faz morrer e deixa viver, como se faz viver e deixar morrer dentro do cárcere. As duas premissas estão contidas dentro do sistema carcerário, elas são sobrepostas. Por exemplo, a gente tem um senhor lá que morreu dentro do cárcere porque ele estava muito doente, não foi decretado a liberdade dele para ficar com tornozeleira, supervisionamento, e ainda assim, deixado lá, tempos depois descobriu que ele foi morto, e só depois de muito tempo foi instituído o processo. E isso está por causa natural, esse deixar morrer dentro do cárcere. E aí, parte principalmente da gente trazer esse debate para ir na academia, ressaltar que são 56
mas esse número deve ser muito maior. A gente quer dar profundidade nesse debate, adentrar a cada laudo cadavérico, a cada processo, dar uma profundidade, botar o dedo na ferida, de fato, e dar visibilidade para que mais pessoas não morram dentro dos cárceres. Porque a gente faz vistas grossas, acha que a gente tem um processo de impunidade dentro do Brasil, isso é falacioso. Isso é falacioso, isso é mentira. A gente nunca puniu tanto como a gente pune hoje, só que a gente pune mal. O professor Lopes fala sempre, a gente pune mal as pessoas erradas, da forma errada, da maneira errada, dos crimes errados. A taxa de impunidade no Brasil, de 92 até 2012, foi 575% de aumento. Então, quando alguém fala que tem impunidade no Brasil, você pergunta ali qual é o dado que ele está se balanceando para falar isso. Porque a gente pune muito, muito mesmo. E essas punições que a gente está falando, as pessoas estão morrendo lá dentro. E acho que é da maior importância a gente trazer esse debate para a academia e desvelar esses mortos dentro do cárcere e ouvir os mortos. O professor Eugênio Rosaffaroni, ele tem, no livro que ele está estudando, ele diz: na marcha de Garibaldi, que as tumbas se abram e a gente começa a escutar os mortos dentro das tumbas. Porque o maior genocídio que está ocorrendo hoje na sociedade é o genocídio dos presídios, o genocídio dentro do cárcere. Muitas pessoas estão morrendo lá dentro e não dá mais para a gente, atores do sistema penal, atores do direito, legitimar esse discurso. A gente tem que fazer um contra-discurso, aí tem que fazer filtros seletivos no esteio de Alessandro Barata e, de fato, combater a criminologia midiática, combater esses argumentos utilitaristas que eles usam, que são falsos argumentos utilitaristas, e possibilitar argumentos, de fato, soluções. A professora Vera Maluco Batista disse que a descriminalização das drogas é uma grande saída e a gente está de acordo com isso. E, no mais, é isso, galera. A gente trouxe debate de forma curta, mas a gente peça que todo mundo olhe para os cárceres, olhe para os mortos, que são as vidas que estão morrendo lá, e a gente está precisando trazer no debate isso. Valeu.